Bom, como o Douglas não veio o pai, né, que nem eu falei anteriormente, então ele tem o Bruno, o filho, e depois agora é o neto, né? Esse aqui é o Bruno Neto. Então é a otimização em tempo real da geração de vapor, energia e balanço térmico. Bruno Oliveira, o engenheiro de desenvolvimento da aplicação da Soteica. É o outro Bruno, né? É o Neto. Parabéns. Obrigado, bom dia a todos. Bom, vocês podem ver que quem conhece o Douglas aqui sabe que eu estou com um pouquinho mais de cabelo ainda, então já dá para diferenciar por aqui, né? O Douglas não pôde participar, ele está numa viagem, infelizmente, então eu vim aqui para trazer um pouco para vocês da nossa tecnologia, o SPA, que são algoritmos inteligentes voltados para a área de processo, falando um pouquinho mais na parte de caldeira e cogeração. Vocês me ouvem bem, pessoal? Tá tranquilo? Beleza. Bom, eu sou engenheiro químico de formação, para quem não me conhece. Eu sou desenvolvedor e especialista da aplicação do SPA. Eu estou desde o início ali do desenvolvimento do SPA. Não é porque o Gilmar está aqui, mas eu sempre falo isso nas apresentações que a gente faz. Eu conheço o Gilmar desde que eu era estagiário, em 2012. Deixa eu pegar aqui o passador de slide, fica mais fácil. Bom, e um pouquinho da nossa agenda aqui, eu vou tentar simplificar um pouco por causa do nosso horário aqui. Falar um pouquinho sobre a Soteica, para quem não conhece, ou mesmo para quem já conhece a gente, falar um pouco sobre outras aplicações que a gente tem. O SPA, a tecnologia, como ela funciona. E depois focar um pouquinho aí em alguns cenários, algumas coisas de forma resumida na parte de caldeira e cogeração. Bom, falando um pouco sobre a Soteica, hoje em dia está muito em voga essa questão da indústria 4.0. Eu acho que dos últimos 10 anos, realmente, talvez até de menos que isso, 5 anos para cá, a gente tem ouvido falar disso muito na TV, enfim, falando muito sobre indústria 4.0, só que na realidade, assim, a Soteica ela é uma empresa que ela surgiu há mais de 30 anos atrás, ela é mais velha do que eu, e ela surgiu já com esse objetivo de trabalhar com modelagem, simulação, questão de gêmeos digitais, que hoje ficou muito conhecida, e ela surgiu com esse objetivo. Primeiramente, ela surgiu em São Paulo, onde fica a sede dela, e ela trabalhou muitos anos no setor de óleo e gás petroquímico. E depois, por uma série de fatos que aconteceram, o Douglas, que era para estar aqui hoje, ele estava fazendo o doutorado dele em otimização, e ele acabou trazendo essa tecnologia de otimização para o setor cicloenergético. E a gente acabou, de certa maneira, começando lá em Maringá. Eu sou de Maringá, no Paraná. A gente tem um escritório agora lá de implementação dos nossos projetos. Depois eu vou falar o motivo, mas toda a nossa equipe lá é formada por engenheiros químicos. A gente tem uma parceria estratégica com o pessoal do ProUsinas, aqui em Ribeirão Preto também. E o SPA, a gente falando aqui já de tecnologias, a gente começou a palestra com o Newton falando sobre ter orgulho também da nossa origem, vamos dizer assim, no setor cicloenergético. E fora muitas tecnologias que a gente conhece, que existem no setor cicloenergético, foram feitas no Brasil, o SPA ele surgiu dessa dissertação de doutorado, ele foi sendo desenvolvido, e ele começou no setor cicloenergético. Eu tive a felicidade de participar de todo esse processo de criação, desenvolvimento e ampliação dele. E ele é um desenvolvimento todo nacional, não tem nada de plugin, nenhuma tecnologia que venha de outros países. Falando um pouco sobre a nossa expertise, o objetivo aqui hoje é falar um pouco sobre o SPA, que é uma ferramenta de otimização em tempo real. O que significaria isso? É que ele fica coletando dados em tempo real, fazendo os cálculos de balanço e fazendo a otimização. Mas fora isso, para simplificar, não vou passar por todos, mas a gente tem uma série de outras ferramentas que são utilizadas no setor petroquímico. E uma questão que eu gostaria de falar aqui, que é a questão do atendimento, que eu acho importante. A gente é uma empresa de software e o natural seria a gente entregar o software para o cliente e deixar ele, entre aspas, trabalhar com ele. Mas o nosso objetivo é entregar não só a ferramenta, acho que a ferramenta é importante, mas entregar uma experiência também. Por isso que a nossa equipe ela é toda formada. Eu depois fiz estudos em programação, mestrado nessa área, só que o objetivo nosso é ter uma equipe que entenda os problemas do cliente. A gente sabe que, por mais que as usinas elas... Estava conversando com o pessoal da Pitangueiras, elas são parecidas em termos de processo, mas cada uma tem a sua particularidade. Então a gente sempre busca fazer com que o nosso sistema ele se adeque à realidade dos nossos clientes, com as instrumentações que ele tem, medições e tudo mais. Bom, e falando um pouco sobre o SPA em si, a tecnologia. Ele surgiu originalmente para responder a seguinte pergunta.
Quem define o meu set point? Eu acho que aqui a gente está com muitos gestores, aqui, muitas pessoas que eu conheço. E eu conhecendo alguns de vocês aqui, eu sei que vocês têm mais ou menos na cabeça os números da usina de vocês. Por exemplo, eu conheci o Cremonês há algum tempo atrás, ele sabe a usina dele como ele tem que operar. Ele vê lá na tela do supervisório dele e fala, ó, nessa hora aqui minha usina tinha que estar com tais e tais set points, enfim. Mais ou menos, cada um de vocês aqui vai saber isso, como funciona na prática. Aí vem uma questão, como é que eu faço para que isso aconteça todo dia, 24 horas por dia, quando vocês eventualmente estão fora, como hoje, por exemplo, que esse ciclo seja contínuo. Então surgiu o SPA com esse objetivo, ter esse balanço de massa e energia que muitas vezes vocês têm na cabeça de vocês, ou têm planilhado, ou têm outros sistemas, trazer isso para uma realidade em tempo real, e além de ter o balanço em tempo real, ter também uma atuação em cima disso, ou seja, atuar diretamente no processo produtivo, 24 horas por dia. E juntamente com isso, aí vem outra questão que a gente sempre tem buscado trabalhar com a SPA, é colocar na nossa ferramenta, quando for trabalhar com ela, limites de contrato, limites de equipamentos, trade-offs, que o Gustavo comentou aqui um pouco, e amanhã na área de extração a gente vai falar até melhor, que é, por exemplo, se eu colocar um pouco mais de água na minha embebição, como o Gustavo estava comentando, você vai ter um déficit lá na frente para retirar essa água, ou seja, vai ter que consumir um pouquinho mais de vapor. Então, colocar todas essas, vamos dizer assim, limitações, esses paradoxos dentro da nossa ferramenta. E outra questão também muito importante é a padronização da operação ao longo de todos os turnos, não somente quanto vocês estejam na usina, mas também nos outros turnos também. E, por último, uma questão também muito importante, a gente está falando aqui com várias pessoas vieram das palestras aqui, trouxeram muito conhecimento, mas efetivar esse conhecimento, né, vamos dizer assim. Cada um de vocês, na usina de vocês, vai ter lá os seus consultores, vai ter suas ideias, fazer com que essas ideias sejam colocadas em prática efetivamente. E aí, de novo, vem a importância de a gente ter uma equipe que, até com todo respeito com relação a outras ferramentas, a gente não é de TI, a gente tentar entender o que vocês estão querendo para tentar colocar na nossa ferramenta também. Bom, e aqui alguns pontos que a gente acha importante e a gente sempre tem tentado colocar na nossa ferramenta dentro desse contexto que hoje a gente convencionou chamar de Indústria 4.0. A gente vai falar isso até um pouco mais amanhã, como, por exemplo, avaliar informações que estão vindo de outras bases de dados, do PCTS, por exemplo, para antecipar ações no processo produtivo, tomada de decisão pensando na planta como um todo. A gente vai ver na sequência aqui que a gente tem o nosso modelo, ele representa o balanço da planta como um todo, e não em setores separadamente, com o objetivo de você tomar uma decisão, e eu vou mostrar na sequência quando a gente for falar de caldeiras, pensando no todo. A parte de gestão também dentro da nossa ferramenta, para que você tenha não só o controle, a atuação em laço fechado, ou seja, atuando no set points, mas que tenha outras ferramentas, que o Gustavo já pontuou aqui um pouco também. Saber meus KPIs em tempo real. O Herman colocou, por exemplo, o cálculo da eficiência da caldeira ali. O objetivo com a nossa ferramenta é que você tenha esse cálculo, lógico, às vezes eventualmente até um pouco aproximado, mas tenha esse cálculo em tempo real na planta de vocês também, e você possa visualizar essa eficiência olhando numa tela, olhando em relatórios e tudo mais. E, além disso, obviamente, a gente está falando em balanço, né? Então você tem algumas informações que também vão vir de outras bases de dados, como laboratório, para que você tenha um balanço fechado. E aqui uma questão, pessoal, que sempre é importante diferenciar, qual que é a diferença do nosso sistema para um controle convencional? O controle convencional, se ele tiver, entre aspas, um pouco menos sintonizado, ele vai ter sempre um ruído grande em função daquela variável que ele está tentando buscar. Um controle bem sintonizado ou um controle avançado, e realmente eles funcionam muito bem, ele vai reduzir esse ruído em torno daquele determinado ponto que você coloca a planta, ou naquele determinado controle que você está atuando. Qual que é o objetivo do SPA com o laço fechado? É que a gente consiga fazer com que haja, além dessa redução do ruído, quando vai ajustar algum determinado set point, que você também busque um limite operacional máximo, ou seja, até tentando trazer para uma nossa realidade aqui, já que é cogeração, imaginando que isso aqui fosse um gráfico de cogeração, por exemplo, tentar buscar aquele limite operacional máximo, que eventualmente o operador, por mais que ele seja eficiente, ele tem N outras coisas e funções que ele está fazendo, e infelizmente ele não pode, como um computador, por exemplo, correlacionar dados de exportação em tempo real e verificar se está passando do limite de exportação, correlacionar outras informações que estão vindo do gerador também, enfim, entre outras coisas, para tentar buscar esse máximo operacional aqui.
Esse é o nosso objetivo com a nossa ferramenta. E como funciona isso na prática? Aqui é um desenho da nossa ferramenta. Toda vez que a gente implementa um projeto, a depender do módulo, ele vai ter esse desenho aqui, em que vai ter todo o balanço do processo produtivo nele, todos os principais equipamentos. Aí, depois de uma segunda etapa, a gente vai conseguir coletar, fazendo todo um processo de planejamento do projeto, coletar os dados da planta física e dados de qualidade também, de outras bases de dados. Depois, juntamente com a equipe da usina, a gente vai colocar no sistema todas as demandas de mercado, os limites dos equipamentos, as estratégias que a gente vai utilizar na ferramenta. Aí, juntando isso, a gente vai conseguir realizar a simulação, ou seja, o balanço de massa e energia desse modelo aqui, e também, com o algoritmo de otimização que nós temos, a otimização, indicar quais são os melhores caminhos a serem seguidos. E com essa recomendação, aí vem dois caminhos. O laço aberto, que seria todo um ferramental que existe na ferramenta, de você poder, por meio de relatórios, alertas, indicar isso para o operador e ele tomar uma ação. Como o Gustavo comentou, no caso da Pitangueiras, o Gilmar participou, e não é porque eles estão aqui, mas eu sempre comento isso nas palestras, foi um pioneiro nessa parte, e o operador analisar essas informações de gestão aqui, tomar ações, ou então, que eu acredito que seja o que a gente quis buscar no SPA inicialmente, o laço fechado, que é atuar diretamente no processo produtivo. Aqui alguns exemplos de PDCA, eu vou até passar um pouco mais rápido, porque a gente tem um tempo um pouco mais escasso, o Gustavo já comentou um pouco, mas são uma série de ferramentas que a gente tem aqui para que o operador ou o gestor ele possa analisar as informações vindas do SPA, os KPIs, os indicadores, e tomar ações com base nisso. Outros subprodutos que hoje estão bastante em voga, a questão de tela de gestão à vista, que vem com o SPA desde lá do seu início, em 2012. E a parte de laço fechado, que é o que nós vamos falar aqui um pouco mais na sequência, em que o SPA pode atuar até de 10 em 10 segundos no processo produtivo, dependendo da complexidade, ou então em tempos mais longos, para ter uma maior estabilidade, cada caso é um caso, em que ele vai atuar, vai ler as informações do processo produtivo, o SPA vai estar calculando o balanço e vai retornar isso para os set points de controle. E aqui um pouco do nosso histórico, para finalizar essa parte. Lá em 2009, o Douglas trouxe essa ferramenta, ainda tinha uma outra roupagem, vamos dizer assim, para o Grupo Usaçuca, que fica localizado lá no Paraná. Aí eu tive a felicidade de pegar todo esse período aqui, de 2010 em diante, em que a gente foi melhorando a ferramenta, foi criando aquela interface que eu mostrei para vocês anteriormente. Tivemos os nossos primeiros clientes, de novo, o pessoal da Pitangueiras, o pessoal da Tereus também, que vai participar aqui hoje, foram os nossos primeiros clientes aqui na região de Ribeirão Preto. Depois veio um período de expansão muito grande e, curiosamente, que era para ser uma ferramenta voltada para o setor energético, nos últimos anos a gente está acabando trazendo essa ferramenta para fora do setor, para outros mercados, como suco de laranja, plantas de biomassa, entre outros. E até, inclusive, algumas plantas químicas, ou seja, voltando para lá onde a Soteica veio inicialmente. Aqui um pouco dos nossos clientes, a gente tem hoje mais de 100 plantas, tanto fora, no setor energético quanto fora, outros mercados. A maioria aqui na região sudeste, alguns agora na América Central. O Herman já participou com a gente em um projeto e agora vai participar de novo em uma próxima usina. Na Bolívia e também na região nordeste. E hoje nós temos, em termos de usina, 93 usinas que já utilizam a ferramenta e cerca de 8,6 gigawatts que são gerenciados por nosso laço fechado de controle de carga dos geradores, que a gente vai comentar aqui na sequência. Eu até fiquei um pouco impressionado em relação até aos números que o Newton comentou lá, que são mais ou menos 15 gigawatts. Então a gente já está com uma boa parcela aí do mercado que a gente gestiona por meio do nosso laço fechado. Aqui é os nossos laços fechados. Aqui, bom, a gente tem uma gama muito grande de laços que a gente pode utilizar. Mas hoje, em particular, eu vou comentar um pouco agora sobre a parte de caldeira e controle de carga dos geradores e sistema de válvulas de vapores também que a gente pode estar atuando. Falando um pouquinho de caldeiras, parte de combustão de caldeiras, que é uma área que a gente tem atuado e tem crescido muito fortemente a implementação de projetos focados nessa área. Inclusive, até hoje, a gente tem um engenheiro que fica dedicado a essa função, vamos dizer assim, não somente a isso, mas principalmente a isso, dentro da Soteica. Bom, de uma maneira resumida, o objetivo aqui principal desse laço é que a gente vá atuar nos principais controles de combustão da caldeira, set point de pressão, por exemplo, set point de exaustão, temperatura e nível do balão da caldeira.
Qual que é o objetivo aqui? De uma maneira bem resumida, tá, pessoal? Isso aqui é uma maneira mais genérica, cada caso vai ter as suas particularidades. Mas o SPA, como eu comentei anteriormente, ele tem o balanço da planta inteira, não somente da caldeira, mas também do processo produtivo. Então, a ideia aqui é ele fazer algum controle preditivo, ou seja, ele antecipar alguns eventos que estão acontecendo lá no seu processo. Por exemplo, meu processo, pode ser que esteja utilizando o laço na cogeração também, ou mesmo o operador. O SPA identifica que o processo vai demandar um pouco mais de vapor em um determinado momento. Então, o processo já demandando esse vapor a mais, o SPA vai entender isso e já vai antecipar algumas ações na caldeira para ajustar levemente. Obviamente, aqui é tudo ajuste. Então, ele vai ajustar levemente os set points da caldeira para que haja uma previsão do que vai acontecer e uma redução da variabilidade da caldeira. Isso fica muito claro nos números que a gente tem obtido na implementação desse projeto aqui, uma redução de uma maneira geral nas variáveis de caldeira, pressão, temperatura, com a ferramenta e sem. Com a utilização do SPA na caldeira, nesses controles, ele reduz a variabilidade dessas principais variáveis, pressão, temperatura, pressão. Uma questão importante é que a gente sempre faz essas comparações em períodos equivalentes, em termos de matéria-prima e tudo mais. E até uma questão importante aqui é no caso de uma usina. Esse laço tem sido muito implementado por outros mercados. Vou dar um exemplo aqui, suco de laranja, por exemplo. Por quê? Porque são processos... As usinas hoje, obviamente, que a gente tem usinas de todos os tamanhos. Mas uma planta de suco de laranja, entre outros mercados, por exemplo, eventualmente são plantas menores em termos de consumo de vapor. Só que qualquer impacto que você tenha de parada de um equipamento, você tem uma oscilação muito grande para a sua caldeira. Então, qualquer antecipação que você faça ali, você vai ter um ganho muito grande. Como, por exemplo, foi verificado aqui nesse cliente, que não é, no caso, um cliente do setor sucroenergético, em termos de conversão de bagaço, de matéria-prima, de biomassa. E também nos desvios padrões com a ferramenta e sem a ferramenta, porque ele vai antecipando algumas ações no processo produtivo, de forma a evitar que você ou especifique a quantidade de biomassa que você está fornecendo para a caldeira, ou então deixe desespecificado. Diferente do controle PID tradicional, que ele vai esperar uma resposta da sua caldeira, e a caldeira, depois que ela tiver a resposta, que ele vai aumentar, acelerar o envio de biomassa, por exemplo, e ar para dentro da caldeira. Bom, e falando um pouquinho na parte de vapor e energia, aqui, acho que, como o Nilton comentou, tem uma grande flexibilidade de usinas que existem, de layouts que podem ser utilizados. Aqui eu queria mostrar principalmente a variedade de cenários em que o SPA pode estar atuando, como, por exemplo, cenários com caldeiras de vários níveis de pressão, por exemplo, nesse cenário aqui em que você tem uma caldeira de alta, uma caldeira de 30 quilos e uma caldeira de 21 quilos fornecendo vapor para a moenda, e o SPA, o objetivo dele é ele calcular, fazer o balanço da planta inteira de consumo de vapor e ajustar, obviamente, de uma maneira gradual, o controle de carga dos geradores e também das rebaixadoras. Esse outro cenário também aqui é um pouco similar. E aqui o que eu queria comentar, até desse cliente em particular aqui, que eu até trouxe um vídeo na sequência, de novo, com uma certa maneira parecido com a caldeira, é a questão da antecipação de alguns eventos que podem acontecer no processo produtivo. Por exemplo, essa usina aqui em particular, ela fica numa região em que eles têm muita variação da matéria-prima, entre cana inteira e cana picada. Isso, ao longo de uma hora, por exemplo, tem caminhões que entram com cana inteira e caminhões com cana picada. Ou seja, você vai ter um consumo de vapor muito variável aqui na moenda. Hora consumindo mais, hora consumindo menos e, consequentemente, oscilando o seu escape. O objetivo aqui do SPA é fazer uma antecipação. Até tem um vídeo aqui que vou mostrar que vai ficar mais claro, em que ele vai avaliando como está o consumo na moenda, se seja cana inteira ou picada, avaliando como está esse consumo e já vai antecipando e ajustando o controle de carga dos geradores para tentar minimizar essa variação do escape que está tendo. Por exemplo, aqui é um vídeo do supervisório deles, eles permitiram trazer, do consumo da moenda, que está variando ali, infelizmente talvez não deu para ver. E aqui está o SPA e ele vai ajustar a carga. No caso, diminuir o consumo da moenda, ele vai lá e ele vai aumentar levemente, avaliando o balanço produtivo como está, e vai ajustar o controle de carga para tentar minimizar essa oscilação que pode ocorrer no processo produtivo. E uma questão importante que apareceu ali, que
toda a parte de habilitar, desabilitar o sistema, ele é feito por botões, ou seja, se o operador tiver uma intercorrência ou tiver que por algum motivo desabilitar, ele pode desabilitar e depois ele pode habilitar novamente o sistema. Não é algo rígido que a pessoa não tem mais o controle, caso seja necessário, do processo produtivo. Aqui outra situação parecida também, parecida não, na verdade, um pouco diferente, é que é aquela situação que o Newton comentou de uma usina que está naquele estágio em que ela está só fazendo a cogeração interna, ou seja, ela não tem exportação. Nesse caso aqui em particular, o objetivo do SPA, como em todos os outros casos, é fazer a gestão do vapor que está indo para o processo e reduzir esse cenário aqui em que você fica com o alívio aberto, ou seja, que é esse pontinho azul aqui desse gráfico. Como o SPA fica a cada momento verificando quanto que o processo está demandando de vapor, ele permite que ocorra menos dessas situações, que acredito que alguns de vocês já vivenciaram. Eventualmente, o operador está fazendo tendo outras demandas e ele acaba, e até de certa maneira para ele às vezes é confortável, e deixa um set point fixo, por exemplo, no controle de redutora, geradores e tudo mais, e acaba acontecendo esse evento aqui, às vezes. Nesse caso, com o SPA habilitado desse cliente, que inclusive faz parte do mesmo grupo do anterior, houve uma redução do alívio de vapor, ou seja, uma economia de bagaço para a usina, e ao mesmo tempo também uma utilização menor da rebaixadora, porque ela só é demandada quando é necessário. Aqui outras situações também são possíveis de serem utilizadas a ferramenta, com uma linha de vapor de alta pressão aqui, com uma caldeira de leito fluidizado, e ao mesmo tempo fazendo a gestão dessa redutora da condicionadora de 100 kg para 63, para evitar justamente fazer uma antecipação. Foi até o caso que o Herman viveu lá na usina, lá na América Central, e evitar com que haja maiores oscilações, por exemplo, de nível das caldeiras, porque a gente sabe que realmente esse é um controle que, se ele não estiver bem sintonizado, você pode ter muita instabilidade ali nessa interligação entre as duas caldeiras. E, por fim, aqui outros cenários também que o pessoal às vezes pergunta, eu acabei colocando aqui, quando, principalmente agora, nos últimos anos, que ocorreram muitos projetos de implementação de novas UTS. O SPA pode trabalhar também nas situações em que você tem UTS separadas totalmente, em que uma não se conversa com a outra, entre aspas, no sentido de cogeração. E ele pode atuar normalmente, mesmo que estejam em PLCs separados. E a gente pode até pensar nesse caso aqui, com nossos clientes, em fazer estratégias particulares para essas situações. E até todos os nossos projetos na parte de cogeração, de processo, a gente cria telas específicas no supervisório para ficar mais fácil para os clientes ajustarem parâmetros, escolherem priorizar uma ou outra, definir uma melhor estratégia para ele, enfim, ele poder utilizar a ferramenta da melhor forma que seja para ele, e não ser algo que seja engessado. E também escolher se vai priorizar a exportação, processo e outras limitações que ele possa ter, e ele pode definir ele mesmo, sem a necessidade de uma interação conosco, por exemplo. E caso seja necessário também, a nossa equipe ela é formada por engenheiros justamente para entender essas demandas e poder implementar elas para cada um dos nossos clientes. E aqui, pessoal, um pouco dos nossos resultados. Eu falo aqui de uma maneira geral, em torno dos nossos 93 usinas que nós temos, e mais 100 e outros projetos. Em média, aumento de exportação de 2% a 5% na exportação e redução do consumo de vapor na ordem de 3% a 7%. Isso obviamente, que são números médios de toda a base de dados de projetos que a gente faz. Quando a gente faz essas comparações, como eu comentei, sempre são em períodos próximos, equivalentes, para fazer uma comparação mais justa possível. E uma questão, aqui eu até confesso que eu gosto mais de colocar, esses são números médios. Cada caso é um caso, a gente sabe que isso é muito particular de cada usina. Mas uma questão que eu acho mais interessante da ferramenta, eu particularmente, das implementações que eu vivi, é a questão da redução da variabilidade. Eu acho que esse é um ponto importante que, infelizmente, é até um pouco difícil, às vezes, de mensurar, não só na parte de caldeira, mas na parte de processo também, mas que, obviamente, você tem um ganho muito grande quando você reduz a variabilidade de qualquer variável, de qualquer questão que você tenha no processo produtivo. Bom, pessoal, é isso. Eu deixei aqui meu contato, meu telefone, vocês podem me procurar se tiverem alguma dúvida também ao longo do dia. E eu deixo aberto agora aqui para perguntas de vocês. Tem pergunta? Todo mundo está com fome. Então. Ô, louco. Nenhuma?
Bora então. Só complementando o jovem aqui, dele quando implementou em 2012, né, que foi lá na Pitangueiras, e ele acompanha e a evolução é grande e traz muitos benefícios.